silencio. Hacemos silencio. Les pedimos por favor guardar silencio. Estamos preparando nuestra actividad. Por favor, habrá tiempo para conversar durante el día. Und wenn das stimmt, dass nun tatsächlich 1914 die Gottesmutter sich hier niedergelassen, ihren Thron aufgeschlagen, ihre Werkstätte eingerichtet hat, dann meinen wir sagen zu dürfen, was sie damals begonnen, das hat sie im Laufe der Jahre von 1914 bis heute in einzigartiger Weise fast Jahr um Jahr in erhöhter Weise vollendet getan. Te damos gracias, Mater. Bem-vindos novamente, vamos continuar com o nosso programa. Esperamos que tenham tido uma boa pausa, um bom café e repor as energias para continuar com muita energia. Queremos começar nosso segundo impulso, lembrar que temos o QR Code para as perguntas também, aos nossos palestrantes. Queremos lembrar que temos tradução simultânea e agradecer que o ritmo seja adequado para fazer a tradução. Agradecer à família internacional que nos acompanha através das redes sociais e nessas missões ao vivo. Vamos ter atividade o dia inteiro, vamos até o almoço e cada um vai poder se dirigir ao refeitório que se dividiu na sua credencial e vamos lembrar dos encontros cenáculos às 2h30 às 4h30. É fundamental porque essas pessoas com muito carinho prepararam
assim que medir os tempos para chegar até as suas oficinas, os encontros cenáculo. Assim é, vamos com o nosso impulso número 2, por favor, conte-nos do que se trata. Bom, queremos convidar novamente a Susi, a nossa jornalista estrela, para o nosso segundo impulso. Esse segundo impulso se chama Mensagem e Vivência do 31 de Maio, cujo objetivo é conhecer e profundizar a mensagem do terceiro hito da história de Schoenstatt, da nossa família. Susi, muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom, já tivemos o nosso primeiro painel temprano, às 9h15 de manhã, em que vimos o contexto em que se gestou qual é essa missão de Schoenstatt. Mensagem e vivência, porque tem um conteúdo e uma vivência do Pai. Vou apresentar agora os nossos palestrantes, que é membro do Instituto das Irmãs de Maria. Irmã Aleja foi superiora geral até setembro de 2022 e agora trabalha internamente na província chilena. Bem-vinda, irmã, tome assento. Padre Raul, dos padres de Schoenstatt e diretor do Instituto de Sion, na Alemanha. Benjamin, que participa do movimento desde os 9 anos de idade, psicólogo clínico e doutor. Psicoterapeuta de adultos e investigador da universidade. Bem-vindo, Benjamin. Vamos mostrar um vídeo antes do impulso dessa conversa. Em 4 de setembro de 1967, o padre Kentenich visitou a família de Schoenstatt Nessa oportunidade, aos seus 82 anos, tentou responder à pergunta: tem o Ocidente ainda uma missão? Minha querida família de Schoenstatt, Schoenstatt se consumiu até agora e pela realização da primeira grande meta. O homem novo na nova comunidade com caráter apostólico universal. Se trata de criar uma nova ordem social. Na deformada sociedade atual, deve inflar-se novamente a alma. Se trata, então, de romper o formalismo, de romper a escravidão a respeito das determinadas formas. O homem animado pelo amor e a comunidade animada pelo amor. Se a geração mais velha, fiel à tradição, empurra uma e outra vez ao ideal do homem novo na nova comunidade, a geração jovem não se cansará de dizer sim a ele, mas ampliando o horizonte e pondo no primeiro plano, com força cada vez maior, o grande ideal do resgate do Ocidente. Se eu vejo só a Deus como o último centro, se o isolo e, portanto, a Deus da criatura, esta centralização, por isolamento, se encontra sempre em perigo de se tornar depois, amanhã, em ateísmo e niilismo. Não se pode reconhecer a causa primeira na segunda e a segunda a causa na primeira.
A mentalidade mecanicista separa a causa primeira e a segunda. Separa cabeça, coração e vontade. Tudo o que Deus faz tratando-se do ser humano, tem só uma grande meta. Cada ser humano deve se tornar um alter Christus, outro Cristo. Assim como o Pai tratou a Cristo, assim também nos trata. Nossa Senhora tem um papel de desempenhar na salvação do Ocidente o que quer. Portanto, Nossa Senhora quer vencer ao homem coletivista. De que maneira? Principalmente quer que nos entreguemos a ela e nos deixemos educar por ela como homens novos. Ela quer construir a igreja nova, a novíssima margem. Se hoje vivemos uma nova etapa da história da salvação, se repetirão as antigas constantes. A Nossa Senhora deverá repetir seu fiat. Se ela não o repete, nem se realizará a outra palavra. Verbum caro factum est. O Verbo se fez carne. Este foi também o motivo para assumir o enorme risco do 31 de maio de 1949. Palavras do nosso Pai, do conteúdo de distintas cartas, palestras, que nos fala do homem novo na nova comunidade. O homem em uma comunidade animada pelo amor, quebrar o formalismo, o resgate do Ocidente e não isolar a Deus da criatura. Fala da mentalidade mecanicista e de reconhecer a causa primeira na causa segunda. E de que a grande meta de Deus é que nós podemos tornar-nos em outros Cristos, se nos deixamos educar pela Santíssima Virgem. Essa foi a razão para tomar todo esse grande risco do 31 de maio. Uma mensagem precioso, Benjamin. O que te ressoa ao escutar as palavras do Pai nesse vídeo, onde vemos essa mensagem? Se escuta? Bom, um prazer falar com vocês, estar aqui, compartilhar algumas reflexões simples, mas nesse segundo impulso eu via mirava com inveja a irmã que entendia o alemão. Que vontade de poder receber em primeira pessoa o alemão. Eu tinha um primeiro pensamento, e olhando todos vocês, e muita gente, uma frase dele que dizia, na ata de pré-fundação, é que quanto maior seja, dizia ele, o progresso exterior, também maior vai ser o progresso interior, a profundização interior. Bom, cresceu muito a família desde 49 e tomara que esses 75 anos sejam uma instância para todos nós, para toda a família, de aprofundar interiormente e crescimento no 31 de maio.
como dizia, não só em conteúdo, mas também em vivência. Bom, eu sou psicólogo clínico, e me dedico à atenção de pacientes no dia a dia e estou nisso todos os dias. E tenho também um pezinho na academia, na universidade. E naturalmente, a primeira pergunta e principal que eu me faço é com a proposta do Padre Kentenny, em que medida esses planteamentos podem ajudar a psicologia humana? Não a psicologia humana, disciplina e ciência, mas, sobretudo, é importante perguntar-nos, nos ajuda na nossa própria psicologia e nos ajuda a curar e desenvolver espiritualmente. Também me perguntava se é que planteia o padre dialoga de algum modo com o contemporâneo da psicologia, ou coisas que não têm nada a ver. Eu acredito que o que tem a ver é que se comunica e tem muito diálogo e que é uma proposta que, para mim, é surpreendente. E diz o Padre Kentenny como ele é capaz de sintetizar as coisas tão profundas e de uma maneira tão conectada com a realidade. Então, uma primeira ideia que tem a ver com o que aparecia no vídeo e falava Susi, e as causas segundas. E às vezes nos escapa. E também, no fundo, é muito concreto. A causa primeira é Deus Criador e a causa segunda é a criação, nós. A criação, o criado. E para o Pai, sempre foi muito importante que a fé não ficasse abstrata e ele queria pudesse assumir toda a natureza humana, toda a nossa força, inteligência, memória, afetos, imaginação e toda a força pudesse assumir e redimir-se. Ele via uma fratura nisso e muitas vezes, podemos ver até hoje, no dia de hoje, com as nossas próprias vidas e também dizendo poeticamente, o que sou fala com tristeza aquele que eu deveria ser. E quando atualizamos na fé, fica separado a fé e a vida. Então, ao Pai, isso enfrenta para que isso não aconteça e enfrenta o racionalismo dessa razão e comparação. A dimensão afetiva, ele queria que a fé começara nos afetos e para um psicólogo é fundamental porque trabalham com a dimensão afetiva. E é claro que, por exemplo, a fé vai se transformar em confiança, em dom, em segurança. E não estamos pensando em segurança como eu creio e experimentar segurança. Que o amor, a caridade, se transforma em gestos concretos, em doçura, de amabilidade, de carinho, de preocupação e de um modo determinado, próximo de esperança e que se transforme em otimismo e toque à vida. Creio que estamos num contexto diferente. Um racionalismo, podemos pensar que talvez um pêndulo ao afetivismo, a emoção está muito no centro da nossa cultura e isso nós captamos em várias coisas da nossa cultura, por exemplo, uma cultura mais superficial, imediata, rápida, descartável, porque a afetividade é um tesouro à vida, mas se exagera, produz efeitos negativos. Assim que, época em época, se vai mudando um pouco os acentos e os problemas que vão surgindo, mas nesse sentido, a proposta do Pai é muito estável. Ha sido um processo. Os acentos, mas sigue sendo estável para um desenvolvimento orgânico. E se vai vendo o valor que tem essas coisas que o Pai fala, mas outra coisa curtinha, talvez de modo pessoal no meu exercício na psicologia, nós trabalhamos com a parte emocional, às vezes problemas de raiva, de desejo, linhas de tristeza.
Mas existem técnicas e maneiras de ir trabalhando esses assuntos, mas uma pergunta que é difícil é responder esse espaço da psicologia, até onde conduzir os processos. Está sempre relacionada à madurez, até onde é uma certa plenitude, e acredito que isso, 31 de maio, é um grande presente de que o Pai vai apresentando, cheio de detalhes, e vai descrevendo muito bem como é um homem maduro, como funciona uma pessoa madura. Vai falando de, pode ser filho, sentir-se filho e ser autoridade e pai, a importância do amor e de colocar a pessoa no centro, a importância dos vínculos, dos ideais, da obediência, mas também de uma certa liberdade interior. Enfim, acredito que vai desenvolvendo muitos esses temas, e o 31 de maio vai concentrando um pouco esse tema e o sintetiza muito bem. Aí está a missão de Schoenstatt para a igreja e para o mundo. Bom, me ajuda pessoalmente para conduzir pessoas, processos terapêuticos, na medida de que às vezes não explicita isso em terapia, mas está no coração e vai dizendo até onde vamos, que se expresse essa plenitude. E bom, aí está uma reflexão, e com as perguntas podemos dizer alguma coisa a mais. Irmã, sua reflexão para escutar, depois de escutar as palavras do Pai. Minha reflexão foi: o Pai diz que devemos conduzir o mundo a Cristo, porque aí é o destino da igreja e do fim. Como vamos a conduzir se primeiro não vive em nós? E como se mostra Cristo em nós para que se faça interessante para conduzir o mundo a Cristo? A harmonia de uma personalidade masculina ou feminina, mas harmoniosa, mas mostra a pessoa de Cristo e o amor de Deus, a condução de Deus na vida concreta. Essa é a forma de mostrar a Deus. Não aparece, já sabemos. E o segundo é a participação da mãe nisso. O Pai mostra esse ideal, mas também não só um ideal, mas uma forma, uma ajuda que a mãe. E não só ela, mas como ideal, mas ela atuante no santuário. Não só o ideal e a meta, mas também alguém que está constantemente nos ajudando e dando a graça para isso. Não sei se haveria outro movimento que há as duas coisas juntas, o ideal e se nota Deus nos demais. A mãe nos educa no santuário e vamos em aliança com ela. Padre Raul, sua reflexão. Bom, vinham várias coisas na cabeça enquanto eu escutava e o vídeo. E uma coisa que chama a atenção é que o Pai está falando no final da sua vida. Terminou o exílio, fez todo um caminho, um recorrido e volta ao tema habitual. Os temas de sempre. A mãe, o homem novo, o homem animado pelo Espírito. E diz, bom, com tudo isso, dei o passo ao 31 de maio. Então voltamos ao mesmo ponto sempre. E isso é, nesse momento, o que estamos tratando de refletir, é voltar a ter em conta, quando dá a ele esse passo, tem uma história antes, pessoalmente e com o movimento, com as irmãs, com os sacerdotes, com os jovens, e a convicção de que Schoenstatt é uma obra de Deus, e que Deus se manifestou tão fortemente na aliança de amor com Maria e gerou uma vida interior, uma vida de plenitude, que o levou a dar o passo do 20 de janeiro e a vivê-lo à imagem de Jesus.
Cristo. E a imagem que também ele usa e que toda essa experiência que temos que dar à igreja. E isso é, no fundo, afinal de contas, se vai levando a uma concretizar em um 31 de maio. Ele diz, depois, nesse contexto, em realidade, o que eu tenho que fazer é anunciar a missão de Maria. Mas tem uma coisa que essa missão impeça que aconteça, e aparece o tema do pensamento mecanicista. Não se pode entender porque Maria é importante para a vida do homem. Então, eu acredito que Shansta é uma aposta e uma proposta de mudar o mundo e compreender a Deus e o homem em aliança que o dá sentido à sua vida e o encaminha à plenitude. Esse é o anúncio que ele tem, que ele quer fazer e que não o pode transmitir ou não é entendido e que, em parte, vai levar ele até as suas confrontações e colocaria também que que esteja aqui e que a bendição do santuário de cenáculo é condição para o 31 de maio de 49, é a força do Espírito. É um salto de profeta, mas eu acredito que há algo interior que o Pai, no 18 de outubro e 20 de janeiro, e também, eu diria, no 31 de maio, deve ter vivido interiormente esse momento com tudo ou nada. O 18 de outubro é a aposta, Maria quer isso. E eu digo algo e fico quieto e nunca mais pergunto e vejo o que acontece. No 20 de janeiro ele era muito consciente. Lembremos também que entendemos isso tudo à luz da fé. Ele disse de passagem, mas como tudo significa de processo interior e religioso, poderia dizer que vive perto dos místicos e que, desse modo, tudo ou nada. E aqui é parte da obra, porque o que está colocando em jogo é Schoenstatt. E apesar disso, dá o passo. E penso também que, interiormente, porque fala tanto de pequenez, o 31 de maio tem a ver com isso. E acredito que nele aí aparece uma proposta interessante para nós, é que, no fundo, abandonar-se em Deus completamente significa que Deus também te dá a força para transformar-te. E também eu acredito que isso é o que ele tem como ponto de confiança, e não é que eu acredito, mas acredito que é possível, e com a força do Espírito Santo como graça, que entusiasma e que faz que você creja, que leva para frente. Colocaria também que, fazendo uma analogia, que não é uma comparação, se pensa na igreja, que faz a igreja, depois que Cristo morre, os discípulos o seguiram, o escutaram e sabiam o que ele queria. Mesmo assim, se escondem e fogem. E ele está aí esperando para ver o que passa e ver o Espírito Santo que os faz capazes para a missão. Eu acredito que, olhando, volto ao que dizia antes, o conteúdo que o padre menciona em 65 e 68 não aparece nada novo quando ele interpreta o 31 de maio. Ou quando ele fala o tema da curação da alma. E se eu penso a irmã Emília, antes, nos 30, e confronta com todas as ideias teológicas, causa primeira e segunda, não é que aqui ele pensou nisso, ele também encontra que é um ponto de concentração e um ponto de recapitulação. Aqui só adquire uma nova forma para transmitir à igreja. E essa comparação, na verdade, acreditamos nós que estamos capacitados na nossa missão, ou se de verdade somos capazes de não só repetir, mas buscar as formas e o caminho para fazê-lo concreto hoje em dia. Muito obrigado, aproveitando. Esse lugar também é cenáculo e nesse nós podemos ter o Espírito Santo para ter um
Pentecostes para todos nós nesse 31 de maio. Santuário Cenáculo. Benjamin, qual é a importância do santuário e como lugar físico, como oficina para o 31 de maio, desde sua reflexão na psicologia, desde os lugares? Obrigado, irmã, padre, pelas suas palavras, que são muito inspiradoras. O santuário é como um lugar sensível. É um lugar concreto. Antes eu falava isso do racionalismo, que o padre se enfrentou, e que, nesse sentido, o santuário é um antídoto a essa intelectualização da fé. Eu me relacionar com Deus no meu quarto, em algo abstrato, e também tem muitas tendências religiosas que vão nessa linha, em abstrair a fé e apagar os sacramentos e a confissão, como estão confessando lá fora, a missa que está cheia de símbolos. Então, o santuário é um elemento mais nesse movimento e que, para fazer frente nesse racionalismo, separação entre fé e vida, e por isso o Pai também fala da piedade popular, que saía na palestra anterior, os símbolos sensíveis, as imagens, os santos, as bênçãos. Eu tenho a alegria e o orgulho de participar do Quasimodo, que é uma dança típica chilena. No Quasimodo vamos de cavalo e tem gritos e muitas expressões sensíveis que são seguros para que não se separe fé e vida, para que mantenha a nossa dimensão afetiva. E o santuário ajuda nesse sentido. Irmã, a senhora falou do lugar que Maria também nos educa no santuário. O tema da autoeducação é maravilhoso. Em que sentido? Muitas vezes um identifica a autoeducação com o horário espiritual. E isso é um pouquinho chato e reduz ao que é a educação maravilhosa e a esperança que Deus colocou em nós para crescer. Temos tanto que fazer, especialmente os Schoenstattianos, em levar a harmonia da nossa pessoa a Deus, aos demais. A mostrar o que é a mãe. Mas todos nós sabemos que somos limitados e as nossas formas de ser, como nasceu, não basta. Tem que formá-la e educá-la. E dar-la uma meta e que seja mais do que humanamente sozinho é. Então esse mais, lentamente, mas com uma meta muito clara, nossa educação. E isso é muito mais do que o horário espiritual. É estar consciente, como cristã, católica, schoenstattiana, tenho que ser muito mais do que adquirir como meu nascimento, temperamento, forma de ser, circunstâncias de vida. E isso eu me formo mais. Ajudo a minha natureza a crescer para poder irradiar melhor e não só opor tantos obstáculos à minha maneira de ser, à presença de Deus e da Mãe para os demais, para uma missão. E isso se nos dá no santuário. Mas tem que ter um pouco claro que a autoeducação é um campo enorme, que passa muito mais do que só o horário espiritual, que também é necessário. Padre, nesse conceito de autoeducação, o autoeducar-nos, aproveitar, como dizia a irmã, a mãe como educadora no santuário, não só para buscar a perfeição, mas para ser apóstolos. Eu diria as duas coisas. Para o chamado do cristão é alcançar a plenitude e também um pouquinho a santidade. Evidentemente,
A autoeducação é um caminho, uma ajuda, e isso é um presente. Acredito que o mais importante é, também no contexto da nossa espiritualidade, como aspecto fundamental, é acreditar que Deus nos dá a sua graça e nos acompanha. E não só pensar o que eu faço méritos para que a graça seja depositada no meu coração. Senão, acontece uma coisa que o pai falava, que somos acrobatas da vontade. E o que temos que fazer é abrir o coração para que Deus atue, e isso custa muito. Isso não é fácil. E todos nós queremos dominar, temos que dominar-nos, e não é o único. Acredito que o santuário e o vínculo a Maria nos dá especificamente o que ele queria, que é a humanidade. A humanidade unida a Deus é a valoração do humano. Me faz muito sentido quando eu leio e investigo as coisas do Padre Kentenny. Tenho a sensação de que, para ele, como no Evangelho, cresce o trigo e a cisanha juntos. E tem que ter a capacidade de deixar crescer juntos. Não posso querer que um dia para o outro e tudo seja trigo, os grãozinhos perfeitos, mas muitas vezes a cisanha vai estar em meio da minha vida pessoal, a vida de um grupo. E tenho que ter o olhar para que aí pode acontecer algo e eu posso, com a mirada, o olhar positivo que tem o Padre Kentenny, que provém desse vínculo com a Mater no santuário. Eu pensava em algo que ele diz, que ele volta do exílio, ele fala dos frutos do 31 de maio, e aí fala de duas coisas, e uma me surpreendeu quando eu li. Uma é o santuário filial, os santuários filiais. Aqui nós temos o exemplo dessa realidade, mas também o santuário coração, que era uma realidade, com certeza, de antes, mas ele menciona, acredito que essa dinâmica do santuário coração, a presença de Deus em mim e a consciência de que eu sou um possível reflexo de Deus para outros, desde a nossa espiritualidade, abre uma porta gigante para a cultura de hoje. E aí eu queria dar um salto, dar um pulo. Vejo o 31 de maio como um aporte cultural, não só um tema religioso, mas também um tema nosso, também uma contribuição à cultura que se veja mais humano e que nela se valorem os processos, não só as grandes metas, mas também o caminho a recorrer. E que isso seja acompanhado. E que não exista só um caminho de como é válido. Sempre que nós trabalhamos em sensores, não deixamos que termine. Eu acredito que o Pai aí tem uma contribuição muito grande e que Chantal fez, mas também em vista da Igreja. Muito obrigado. Antes de seguir conversando, quero lembrar que podem fazer as perguntas através do QR Code. Não só fazer as perguntas, mas também votar pelas perguntas que já estão aí formuladas. E aí, que tem mais votos, vamos a fazer no final da palestra. Benjamin, o padre, falava de fazer uma cultura humana, e isso tocamos sempre como 31 de maio. A missão de Schoenstatt, a missão dos vínculos. Qual é a importância dos vínculos? De ter essa vida comunitária e buscar um equilíbrio são não só a vinculação com a causa primeira, mas também com as causas dos nossos irmãos. Sim, vou dar uma volta um pouquinho. Uma reflexão, também uma memória. Quando eu fiz o doutorado, eu lembro que o tema do doutorado é a natureza da psicologia clínica e entender o que faz um psicólogo. Um psiquiatra, um neurólogo, mas também um diretor espiritual, uns pais, a mãe quando educa os filhos, os amigos quando aconselha, o que é o específico do psicólogo. Bom, o psicólogo fica nas emoções, a dar ordem e equilibrar
Pensando nessas ideias, um dia estava rezando, me encontrei com uma leitura que alguns devem conhecer, que é o sonho de Jacó. Conta que um dia Jacó ficou dormindo e apoiou a cabeça numa pedra e sonhou com uma escada que apoiava da terra ao céu, que por essa escada os anjos chegavam. E muito bonita a imagem e me ajudou muito. E se um pensa na natureza humana e na criação, e alguém poderia pensar em andares. E temos vegetais, vidas sensitivas, vida racional, seres humanos, também todos nós. E está o céu. Está Deus, os anjos, os santos, a comunidade dos santos. Algum dia, se Deus quiser, temos todos aí. Não havemos, mas podemos estar. E nisso de subir a escada, tentando entender o que faz um psicólogo, ajuda nos primeiros degraus da escada. O que é a sensibilidade humana? E um dia, investigando por internet, isso da escada de Jacó, então, por tradição, se associava à imagem de Maria. E Maria como essa escada. Então, para mim foi muito bonito, porque juntei dois mundos da psicologia, tudo que eu fazia aí, mas também o mundo shanstatiano, escutando o Pai, e que Maria é a ponte do natural e o sobrenatural. Então me juntou essa imagem da escada, e vi como a escada, com toda a sua pedagogia, o santuário, vai ajudando também a que vajam curando esses primeiros degraus. Ele procura conduzir tudo isso a Deus. Acredito que isso ajuda um pouco a escada de Jacó, como Maria como ponte, a importância que o Pai dá a sarar e retomar essa dimensão do sensível, e aí os vínculos são fundamentais. Os vínculos nos curam e são fundamentais, e eu vejo muito na terapia que há dificuldade nas vinculações entre casais, vínculos de autoridade, às vezes ao contrário, ser chefe, ser diretor. Assim que, outra reflexão. Eu queria complementar que foi muito bom o que ele disse, Benjamin, com a vinculação da própria circunstância ao dia a dia. Nós pensamos, normalmente, com vínculos, pessoas, lugares, ideias, mas a vida concreta, com as circunstâncias que me traem, por exemplo, um inconveniente no trabalho, hoje eu me sinto mal para ir à minha tarefa, ou a um familiar acontece algo, ou uma pessoa está com algo pesado. Essas coisas pequenas são para mim parte da condução de Deus na minha vida concreta. E isso é o que o Pai quis acentuar com o 31 de maio. Que não é só um livro, mas que eu pensei, quando entrei no movimento, era só um livro, um estudo sobre algo, e depois, com o tempo, fui percebendo que é uma forma de viver, como disse o padre. Então, se eu tomo em conta a consideração diária, não estou sendo esse ponto de interseção entre mãe e a sobrenatural e Deus. E esse é o 31 de maio. Estar no meio das duas realidades e saber conjugá-las em harmonia e felicidade, encontrar Deus e ajudar a Deus que encontrem nas mínimas e pequenas coisas da vida diária. Como disse Assunção na palestra anterior, hoje em dia se procuram essas meditações e saídas ao bosque, mas hoje, shanstatianos, temos como método a meditação da vida diária, que é um método que encontramos a Deus nas circunstâncias, como diz a senhora. Padre Raul.
segue com o tema dos vínculos porque está interessante. Porque temos que encontrar união na nossa própria vida. Eu queria ampliar e colocar um acento diferente. Eles falaram uma coisa muito bonita e eu acredito que 31 de maio, o Padre Kentenny vive e formula, ele recolhe uma experiência que trata de contextualizar, conceitualizar para que seja entendido, para que muitos dos que estamos aqui, que tentamos ler a Epístola Perlonga e parece que é muito mais complicado do que eu pensei. E não é só a experiência. E o que eu queria destacar é que há um desafio unido, e eu uno com o tema dos vínculos, que é o fato que nós temos um perigo de uma só experiência. E isso é o mais importante, que no momento que isso seja entendível e transmitível como mensagem para outro, tem que ser conceitualizado. A academia trata disso em outros âmbitos. Isso tem a ver também com o tema dos vínculos. Não podemos contentar-nos com que ou nós tentamos e tomamos entendamos e tomamos um único conceito dos vínculos e que dizer que disso se trata, mas isso é afinal para o clube interno e fica fechado esse transmitir à igreja e à sociedade outros círculos. E concretamente com o tema dos vínculos, tem um tema que eu investiguei nos últimos 50 anos. É muito grande, enorme a nível psicológico. E o tema é onde nós ficamos, onde nós nos posicionamos. E isso requer um trabalho intelectual, conceitual, de gente que esteja nessa área e que dê uma contribuição, sino que um perigo é um acredita ter uma mensagem, mas que não se pode transmitir. Ou do outro a ver e diz, é muito fácil o que você me diz. Ou se você fala da causa primeira e segunda, e olha, a teologia é questionável por isso, então, como conversamos? Não pode ser só, não acredito. O padre Kentenny fala não pode ser que o padre tenha dado um passo só por isso, mas também há uma mensagem e que aí há uma tarefa. E por isso eu coloco também dentro do tema dos vínculos. Benjamin, o pai, também falava do pensar, amar e viver orgânico. E é isso que o mecanicismo explica para a gente um pouquinho sobre isso. Bom, não sei como explicar, mas o Papa Francisco disse uma frase que, quando veio ao Chile, todos nós temos a imagem dessa visita bonita, e disse à Igreja Católica, eu acredito que é uma frase que ajuda muito a entender, que também o tema do pensar, amar e viver orgânico, ele disse, temos que ensinar a pensar o que se sente e o que se faz. A sentir o que se pensa e o que se faz. E a fazer o que se pensa e o que se sente. Um trava-língua. Vou repetir. Temos o pensar, o sentir e o fazer. Pensar o que se sente e o que se faz, e sentir o que se pensa e se faz, e fazer o que se pensa e o que se sente. E se alguém mistura com o que está junta com o que está se falando antes, e assim funciona como uma pessoa madura, uma pessoa realizada com a sua natureza, bem desenvolvida, conquistada. Se nós acentuamos o sentir, vamos ter uma pessoa impulsiva, muito melancólica, com dificuldade nessa dimensão, e é o que se ajuda nessa pessoa.
Se temos uma pessoa que só vai pensar, temos uma pessoa racionalista, pouco espontânea e que se separa a fé e vida e outras coisas. E se acentuamos o fazer, temos uma pessoa ativista, que tudo é fazer e tudo é exterior e não é interioridade. Então, é muito importante que sejam instâncias que se comunicam interiormente. E quando um vai avançando no processo psicoterapeuta, no final do processo, se conquiste, que a pessoa seja capaz de estar em contato com o seu sentir, o que me está passando, pensá-lo e compará-lo e analisá-lo, e também sentir o que eu penso. Por isso também falamos que é falsa a realidade. Então é muito importante também experimentar a experiência. O arquiteto Gaudí falava disso. A experiência para não cair em ideologias que são ideologias que acentuam algum aspecto da realidade. Perdão pelo sol psicológico, mas ficou claro. Irmã, na comunidade das irmãs que viveram tão de perto com o Pai, com Ele, vimos com Ele tantos textos intelectuais do Pai, mas não era só cabeça. Também fazia sentir pessoalmente amado e encontrado com Deus. Temos também o processo da irmã Emily. Conte um pouquinho das irmãs nesse tempo. Eu não o conheci pessoalmente, mas o que eu recebi é uma pessoa profundamente humana, transpassada pelo divino, mas a sua humanidade podia transmitir a Deus. E isso é uma das coisas que mais me impressionou sempre, e saber expressar afetos, não era uma pessoa só de um grande intelecto, de uma grande visão, uma visão enorme para a igreja, há outras praias como ele chama, mas também como ele estava nisso na vida cotidiana. Então, quando nos visitou aqui no Chile, aqui nas províncias latino-americanas, ele se dava e queria conhecer as irmãs e queria compartilhar com elas as suas situações. E viajava no Brasil em eternos dias só para ver onde estavam as irmãs. Ele era uma pessoa muito próxima e simpática e muito paternal, no sentido de orientar e também de fazer sentir o que as irmãs em uma comunidade pessoalmente estavam no seu coração, e ele conhecia as letras depois de anos, as cartas que chegavam 30 anos antes, e assim conhecia a letra dessa pessoa. E as pessoas nessa individualidade eram importantes e valiosas. É o que como a irmã Emily, em um processo também que ela pudesse mudar a imagem de Deus e algo próximo e experimentável. Então, falamos de qual é a participação do Espírito Santo nisso. A gente entende o Espírito Santo como um elemento vivificador, também anunciado ao amor, e eu diria que também é aquele que nos anima interiormente até a plenitude. Acredito que é fundamental, se alguém recolhe esses âmbitos, entende também porque um santuário, quando alguém se vincula de algum modo a esse santuário, cenáculo ou um lugar que pareça essa realidade, é a força de Deus que também começa em a tomar forma e animar desde dentro. Acredito que desde essa imagem do homem animado interiormente, não só por um ânimo abstrato, mas também um homem transpassado
pelo Espírito Santo, o homem e a mulher, que é essa força de Deus, até a sua plenitude, que o que seja possível, e acreditar nisso. Acreditar nessa realidade, eu acredito que é parte, e que nós não temos uma visão de uma pessoa à metade. Todos temos uma visão de alguém que é uma semente de aquilo que Deus quis dar-nos, não somente para nós, mas também uma relação exterior e que Deus nos capacita para isso. Então, ser aliado do Espírito Santo é o melhor caminho para que nossa missão possa ser realizada. Como se diz o hino do jubileu, a aliança é presente e missão com a Mãe. Onde está a Maria, está o Espírito Santo também. Vamos pedir a Rodrigo, seminarista do Colégio Maior, que tem as perguntas do público. Muito obrigado a todas as pessoas que participaram. Vou ler as perguntas com mais votos e fazer um pequeno resumo e de verdade agradecer a participação. A inquietude maior é pelo Santuário Lar. Como é o papel aqui no 31 de maio, desde isso. Outra inquietude é essa, como podemos competir nessa corrente dos vínculos com a cultura atual. Competir é a palavra da pergunta. Termos atuais de desenraizamento, suas próprias capacidades, o eu, for sobre a vivência familiar que queremos viver, essa conexão com o Santuário Lar. Outras perguntas que falam da cultura atual, falam do emotivismo ligado a isso. Queria dizer também que todas as perguntas, que são muito boas, ficam todas em arquivo. Vamos fazer chegar aos nossos palestrantes. E se temos mais tempo, vamos fazer outra. Então, irmã, começamos com a senhora. Qual é o papel do Santuário Lar na missão que tem o Pai? Imagino que com 5 filhos você tem Santuário Lar. Estamos trabalhando nisso. Eu acredito que no Santuário Lar, que falamos antes, pede mais força ainda, porque o Santuário Lar tem a característica do algo particular de cada família. Tem algo diferente em cada Santuário Lar. O meu pai, no jardim, no Santuário Lar, eu tenho muita memória. E rezando o mês de Maria, e indo ao colégio de manhã, rezava todos os irmãos, e me ajudava porque é muito pedagógico, porque é tocar o interior desde pequenos. O santuário para uma criança não é tão pedagógico. Talvez um adulto sim, porque entende mais coisas, mas o Santuário Lar é algo muito recomendável. E ajuda desde pequeno e entendendo essas experiências pessoais com a relação com Deus e Maria. Acredito que vá muito em linha com o 31 de maio e que a fé vá entrando na vida. Como competir com a cultura atual vinculada a isso, que é mais individualista, egoísta e mais competitiva. Acredito que me vem algo parecido quando perguntavam dos jovens na palestra anterior. Me veio automaticamente falar como paciência. Acredito que o Pai disse várias vezes que estamos trabalhando para o depois de amanhã. Então, quando alguém vê que o mundo vai em outra direção e que estamos em uma contracorrente e que está difícil, acredito que Deus nos pede que
nos desenvolvamos o melhor possível, como o maior bem possível. E é também simples o que nos pedem. E voltar a isso. E como competir com a cultura, eu acho que com muita paciência, tratando de fazer o dia a dia o melhor que um possa. E nisso o Pai nos dá muitas pistas e tudo que Ele vai desenvolvendo nos vínculos são a pessoa no nosso coração. Eu gosto de pensar que o interior, o coração tenha muitos nomes. E cada um de nós tenha muitos nomes dentro do coração de quem pense frequentemente na nossa própria família, amigos. É se cultivar pessoalmente, desenvolver interiormente. É o que mais vai ajudar que a cultura mude. E não acredito que seja uma estratégia pastoral ou pedagógica, uma técnica. Não acredito que vá nessa direção, mas numa linha do testemunho e do ser coerente. E estar muito vinculado a Deus e depois aos que estão ao nosso redor. Obrigado, irmã. Nessa linha, a senhora quer falar algo? Estou totalmente de acordo e colocaria também, somos 1.500 aqui e outros que ficaram em casa. Vivamos, façamos algo diferente. Com o meu testemunho, nosso testemunho unidos, se vai notando que temos algo diferente que dar. Se não teremos nada que dar, então apaga a luz. Vimos que o desafio é grande, mas é precioso, Padre. O que o senhor quer falar também? Agregar também que um elemento super importante que está no final, que está no retorno do Pai a Schoenstatt, tem a ver com o Concílio Vaticano II, é quando no concílio, na cultura, se valora muito, porque antes a cultura se brigava contra ela, onde praticamente Deus não estava presente. Então se via tudo negativo. E hoje tem algo, hoje em dia, tem uma cisma com a cultura que está podre e que apresenta muitos desafios e barreiras e que nós esquecemos do outro olhar de que a cultura da presença de Deus e essa realidade de que Deus se fez homem e nos redimiu e está presente, acredito que temos que lembrá-la e sentir que Deus está presente e que a semente de Deus está em todos os lados. E também onde há pessoas que não estão e que acredito que precisa um olhar aberto e confiado para dizer que as pessoas são valiosas por si mesmas, porque são todas criaturas de Deus. E reconhecer essa realidade é algo que eu aprendi sempre em Schoenstatt, é parte da nossa espiritualidade. Sempre conversa, alguém se conversa com outro e sempre escuta, olha como essa pessoa se comporta. E eu me faço a pergunta aí, por que se comporta assim? Eu trabalhei muitos anos aqui no santuário e sempre vinha alguém que assustava e que diz, não deveria estar aqui. E por que não? Se vem a ver a Mater, que tem uma vida interior que não tem a ver com o seu exterior. Somos capazes de valorar e olhar essa realidade? Eu faria uma defesa em olhar o positivo da cultura, porque aí vamos encontrar o ponto de engate com o de hoje, senão não vamos encontrar. Isso vai ser a proposta dos encontros cenáculos à tarde. Aí 33 encontros para ver a Deus em esporte, na argila, no trabalho, e assim nos vinculamos com o que vai vir a seguir. Última pergunta, Rodrigo. Un poco ya lo han mencionado, pero si pudieran tal vez desde la particularidad de las comunidades que representan, de la gente que también llevan en el corazón. Vocês já falaram, mas também
como descreveriam esta personalidad a personalidade madura se desarrolla en el que se desenvolve no santuário? Que características tem essa personalidade madura, que se vai desenvolvendo com o trabalho da mãe, um pouco já falaram, mas como vem em cada uma das suas comunidades? Já falou, Benjamin. Ele falou com as minhas palavras, a ordem das pessoas, da parte cognitiva, intelectual e emotiva. Quando essas três coisas estão em ordem, então a pessoa é madura, que se deixa guiar pelo que crê, o que pensa, e isso o faz, e o que pensa. E por isso temos a oficina de educação, que é a mãe no santuário, que é a aliada nesse tema. As pessoas maduras são as que vão influindo na história. Não só elas, mas especialmente elas. Complementando, na verdade dá para falar muitas coisas de uma pessoa madura, mas nesse microcosmos que o pai falava, todos os microcosmos têm o mesmo lugar. Então é infinito descrever, mas alguns elementos que eu acredito que são centrais. Em primeiro lugar, a pessoa madura atua de dentro para fora. Não primeiro lugar no exterior e depois... E aí a importância do ideal pessoal, de que a pessoa se conhece, é capaz de identificar a força interior de sua história e de que maneira a história a marcou. Todos temos uma história de escola, familiares, e uma pessoa madura identifica isso. E atrás de todas essas forças interiores, temperamentos, vai descobrindo um certo encalce na vida. Então isso depois pode ser transmitido em projeto, missões, e uma pessoa madura tem esse elemento de dentro para fora. Uma pessoa madura também é capaz de atuar por razão e por emoção. As três coisas: atuar, pensar e sentir nessa ordem. Agir por sentir, que você vai conhecendo a si mesmo e o mundo, e dessa razão integra a emoção que acompanha a vida e que é um presente para a vida, porque dá color, e é muito melhor trabalhar feliz do que sem emoção. É melhor pedir perdão com vergonha, não com um sentimento justo. É melhor lutar contra as injustiças com raiva do que sem raiva. A raiva tem má fama, mas é muito necessária para a vida, por razão e com emoção. É infinito, mas fica por aí. Padre Raul. Lembrei de algo que uma vez eu li do Padre Meningen, quando ele dizia: nós aprendemos a conduzir a nossa própria vida, também a dizer, a formar nossa consciência e também realizar o que decidimos. Isso dá elementos de aprendizagem. O que viveram esses jovens e crianças. Ele também faz um acento às pessoas que são capazes de transmitir o que acontece neles interiormente. Tem a capacidade de dizer o que acontece, o que eu sinto, o que eu tenho vontade, o que eu busco, colocar em palavras frente a outros. Essa capacidade de poder expressar o mundo interior que levo é um sinal de
marca dentro do que poderia ser uma madurez. Eu queria colocar mais um elemento antes de terminar, e nós não estamos sozinhos, então ir com a mãe, fazemos tudo junto como família. Muito, muito obrigado a cada um. Um presente para vocês. Não se levantem e nem se mexam para escutar a Juan Pablo e Erika. Um aplauso aos nossos palestrantes. Yo vivo muchas cosas, la verdad que estoy aprendiendo harto. Hay otras cosas que estoy un poquito corroborando, digo, no estaba tan mal, estaba bien. Estou aprendendo muito e tem coisas que eu vou confirmando e na verdade vou aprendendo. Temos algumas indicações. Temos o melhor momento da tarde. São muito inteligentes. Tem alguns estandes que estão preparados com muito amor. Estavam meio sozinhos, mas passem por aí, por esses estandes. Da irmã Emily. Temos um stand que tem alguma missão especial. A Fundação do Padre Hernán. Dentro dos assistentes de hoje, podem passar por aí os que conheceram o Padre Hernán. Também passar pela livraria, umas lembrancinhas, livros. Não é propaganda, me deram. Para mim não me deram alguns temas práticos. Lembrem que somos muitos, são muitos movimentos, são salas que vamos e voltamos. E quem deixa coisas caídas, entreguem no estante de informações, aqui no caminho, perto dos refeitórios. Tudo que vamos encontrando, vamos deixando aí. Alguém perdeu um óculos com uma capinha preta, uma bolsa de Valentina Lopes, está lá em informações. Cuidem dos seus pertences, cuidem uns aos outros e também vamos visitar a tumba do nosso irmão Mário Iriart. Tenho uma pergunta. A que horas começam as oficinas Cenáculo? Outro tema prático. Na sua credencial está onde você vai ao seu refeitório. Aproveitemos para juntar com outras pessoas de outros países. Vamos conversando e compartilhando. Última mensagem para a União de Famílias do Chile e do mundo. Um convite. Reunir-se às 17h15 perto da Cruz da Unidade. Nos vemos às 14h30 nas oficinas Cenáculo. Muito obrigado.